Espero que estejam todos vendo aí direitinho. Estão vendo aí a apresentação? Estamos vendo sim, Zóio. Isso, então. Esse é um documento que não é difícil ser encontrado no site da FEB, pela internet. É um PDF, que é o documento intitulado O Livro Espírita e a Sustentabilidade do Movimento Espírita, né? A gente trouxe assim para conversar, porque esse tema sustentabilidade, livro espírita não precisa definir, mas sustentabilidade, a gente, para começar a conversar e alinhar conceitos, né? A gente trouxe aí uma definição onde caracteriza que esse conceito de sustentabilidade é aquele que busca suprir necessidades atuais, necessidades do presente, sem afetar as condições das gerações futuras, né? E o que é rico é que ele está muitas vezes associado à questão ambiental só, né? Mas a gente vai ver que no próprio trabalho da FEB, no conceito mais amplo, ele se propõe a relacionar aspectos econômicos, sociais, culturais e também ambientais. Embora ele esteja muito vinculado, até a imagenzinha que eu projeto aí para vocês, né? Resgata a questão do mundo sustentável em termos ecológicos, mas ele vai além, e é o que a FEB trabalha, e eu acho que isso que enriqueceu também esse conceito, e no trabalho que foi apresentado, que eu vou tentar passar esses conceitos para vocês, né? A sustentabilidade do movimento espírita teria, então, como pressuposto o cumprimento da missão do espiritismo, né, como alavanca de progresso moral para a humanidade. Então, essa sustentabilidade não existe por si só, ela vem dar apoio, suporte para que o espiritismo cumpra a sua missão de alavancar o progresso moral da humanidade, né? E, para que isso aconteça, ela deve considerar, então, essa condição do bem-estar geral, a preservação da natureza, o progresso dos indivíduos e da sociedade. Então, não é um tema simples, né? Não basta cumprir a missão do Espiritismo, seria cumpri-la considerando esses aspectos relevantes. E esse trabalho, ele se desenvolve, né, da parte da FEB, coordenadora do Movimento Espírita Nacional, né, se desdobraria para as federativas, aqui representada pelo CERJ, Estado do Rio de Janeiro, alcançando as instituições dos centros espíritas, né? Então, a gente não estaria falando de uma coisa que é só para a FEB, que é só para as federativas, ou que é só para o centro espírita. Ele vai, de forma integrada, desdobrando esses conceitos e atuando nas diversas camadas do nosso movimento. Só para ilustrar, eu trouxe aqui um mapinha, né? O CR Sul, a Comissão Regional Sul, ela abrange aqui os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esse nós estamos, então, inseridos nessa comissão e que esteve discutindo esse documento que a gente vai passar pelos conceitos sinteticamente, já que é um documento bem mais amplo, né? Mais de 50 páginas, e a gente vai tentar sintetizar aqui alguns conceitos para vocês. Aí eu faço uma brincadeira com vocês e pergunto: quantas obras espíritas cada um de nós já leu e quantas ainda pretende ler? Vou sair até aqui do compartilhamento, vou esperar vocês, a turma aí que quiser falar pelo chat, quiser pensar, dou uns segundinhos aí para vocês estimarem quantas obras espíritas cada um já leu e quantas ainda pretende ler. O que vocês acham? Pode chutar uma, duas. Eu sei que vocês não são muito de ler, não, né? Não é isso? Quantas? Quantas? Na casa das dezenas, na casa das centenas? Fica aí a brincadeira para vocês, né? E fiquem pensando, porque isso tem tudo a ver com essa lógica. Aliás, eu ia até comentar, acabei esquecendo, vou fazer um parênteses aqui. Belíssima página inicial, né? Nesse documento, as fundamentações, a introdução, cita muitas passagens de autores, né, encarnados e desencarnados, falando da importância do livro espírita. Então, acho que quem escolheu foi muito feliz, né? Porque
tudo isso que a gente está falando aqui é para reforçar, né, essa que é a base do pensamento, né, filosófico, do entendimento da vivência da doutrina que está nas obras, né? Inicialmente na base kardeciana, na codificação, e nas suas obras complementares, no desdobramento e tal. Então, vocês imaginem que, ao pensar na quantidade de livros espíritos que a leram e que pretendem ler, começamos a criar esse sentimento de gratidão, porque somos também hoje frutos dessas bagagem, né, de reflexão intelectual que o livro espírita nos proporcionou até hoje, né? Alguns já puderam sorver mais na beleza disso, outros ainda nem tanto, mas ainda temos muito chão pela frente aí, né? Então, vamos ver. Aí, o que a gente, o que continua o documento trazendo para nós? Ele diz assim: urge reconhecer o papel que a literatura espírita desempenha como instrumento central de divulgação, como fonte de recursos financeiros e como catalisadora, aceleradora, né, da unidade de pensamentos para a formação de uma mentalidade espírita fundamentada sobre a doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. Então, esse é um trecho, está entre aspas, e eu acho bacana, eu gostei desse trecho, quando ele fala de uma mentalidade espírita, né? Não basta se dizer espírita, não basta professar, ir à casa espírita, ou mesmo estar até atuando no movimento. Precisamos criar essa mentalidade, essa maneira de ser, né? De agir, de pensar, fundamentada sobre a doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. Muito bem. No documento, então, trouxe alguns pequenos trechos que são descritos lá, que abordam a questão da fundamentação dessa proposta, né, do livro e da sustentabilidade. E Kardec, na revista Espírita, né, em novembro de 59, ele tirou uns trechos assim, que diz assim: ó, há comunicações que podem prejudicar essencialmente a causa que querem defender, em intensidade superior aos ataques grosseiros e às injúrias de certos adversários. Se algumas fossem feitas com tal objetivo, não alcançariam melhor êxito. Então, Kardec está falando de comunicações no plano espiritual, que muitas vezes, tidas como verdade, trazem prejuízo, né, à causa, à doutrina espírita. E ele ainda diz assim: publicar sem exame ou sem correção tudo quanto vem dessa fonte seria, em nossa opinião, dar prova de pouco discernimento. Isso em 1859, quando se descortinava o mundo espiritual e quando muitos se deixavam fascinar por tudo que vinha pela via mediúnica. Hoje, lendo Kardec, entendendo como ele coloca a necessidade dessa seriedade, desse discernimento, extrapolamos isso também para as obras de encarnados, né? Tanto a fonte que vem do plano superior, né? do plano espiritual, quanto as obras que surjam de companheiros encarnados, merece esse exame, essa visão sob o ponto de vista doutrinário, né? Para que ela não venha trazer mais prejuízo do que benefício ao trabalho que a doutrina faz, né? E ainda continua aqui algumas questões também, em Viagem Espírita de 1862, né? Ele diz assim: há algo de mais pernicioso ao espiritismo do que os ataques apaixonados dos seus adversários. É o que os pseudo-adeptos publicam em seu nome. Certas publicações são simplesmente lamentáveis, uma vez que oferecem da doutrina espírita uma ideia falsa e a expõem ao ridículo. No interesse da doutrina, convém, pois, fazer uma escolha muito severa em semelhantes casos, e pôr de lado, com cuidado, tudo quanto pode, por uma causa qualquer, produzir uma ruim impressão. Né? Então, o que isso está colocando como fundamentação para esse movimento da sustentabilidade, mas o cuidado e a atenção que se deve ter com o que representa uma obra colocada a público com a alcunha, com a indicação de ser uma obra espírita, né? Então, a gente tem que estar muito atento para que, não em nome de simplesmente da divulgação, ou em nome de uma sustentação financeira, ou em nome
sabe lá de mais o quê, né? A gente vai e sai publicando, sai editando as obras, né? E que muitas vezes elas vão prestar um desserviço. Então, esse é um pouquinho do conjunto de fundamentações que foram elencadas nesse documento e que a gente trouxe aqui para compor a nossa reflexão, né? O objetivo do trabalho desse documento da sustentabilidade é apresentar uma proposta, né, que objetiva a sustentabilidade da difusão e expansão do espiritismo, ou seja, divulgação e ampliação da sua atuação, com vistas ao cumprimento da missão que a doutrina tem de ser consoladora, né, a serviço do Cristo. Agora, e para isso, a proposta que é colocada no objetivo do documento é que haja uma parceria do movimento espírita, né, fazendo uma dinamização de uma atuação em rede. Que rede seria essa? Na rede do Conselho Federativo Nacional, da FEB. A rede que perpassa pelas instituições, pelas federativas, pelo Conselho Federativo Nacional, pela FEB, né? Então, para que essa rede dinamize o processo de comercialização do bom livro espírita, né? E de outros meios de divulgação doutrinária, né? Hoje tem o e-book, tem o meio em livro físico, né? Papel, tem o e-book, tem DVDs, tem vídeos, tem tudo que represente a possibilidade de apoiar esse trabalho de divulgação e expansão do espiritismo, sempre resguardando os princípios doutrinários e otimizando a gestão das instituições. Ou seja, não é para que isso represente uma sobrecarga, mas que, ao contrário, a composição desse trabalho em rede, um apoiando o outro naquilo que pode fazer de melhor, todos alcançariam um objetivo comum, de sustentabilidade e de divulgação e expansão doutrinária. Então, essa é a síntese do trabalho lá. No que tange às ações do movimento espírita e das instituições que o integram, somos convidados a refletir sobre estratégias que garantam a sua dinamização e funcionamento, de modo a fortalecer o estudo, a prática e a difusão da doutrina espírita, união dos espíritas e a unificação do movimento. Então, vocês vão ver que a questão da sustentabilidade ela está embasando todos esses aspectos. Esse trabalho em rede, essas ações do movimento espírita, essa integração do trabalho das instituições, objetivaria também esse trabalho de fortalecimento de estudo, prática, difusão doutrinária, união e unificação. Então, é um trabalho, assim, idealmente, ele é muito bonito, consubstanciado na sua proposta. E ele foi discutido e apresentado ao movimento, contendo 6 pilares, né? Que a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre eles agora aqui, né? Então, a sustentabilidade estaria sendo apoiada em 6 pilares, né? O primeiro, né? Você vê que estão em círculo, né? Eles não são um maior, nem menor, nem pior, nem melhor do que o outro. Os 6 compõem esse apoio, esse suporte para essa proposta, né? A universalidade dos ensinos e a unidade doutrinária, né? O que isso representa? Ele é um pilar para todas as demais ações e princípios. Assim. A questão doutrinária tem que estar embasando todos os princípios que nós vamos ver em todas as ações, né? E ele tem 2 aspectos, né, sobre os quais se edifica essa sustentabilidade doutrinária. A universalidade dos ensinos e a unidade doutrinária em seu tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso. Então, princípios usados por Kardec na composição da codificação devem ser mantidos, né, pelos espíritas na avaliação, na discussão de novos conceitos, de novas obras que venham a ser oferecidas a público representando a doutrina espírita. Então, essa sustentabilidade doutrinária ela tem que continuar sendo mantida. Recomendo a essas instituições espíritas realizarem crivo constante à luz da codificação kardeciana acerca de todas as ações de estudo, prática e difusão do espiritismo, né? Então, esse é um pilar que a gente deve
se apoiar nele. Um outro pilar de sustentabilidade envolve a questão ética, né? Fazer tudo pelo bem de todos, né? Então, olha que é um conceito simples, mas que muitas vezes a gente pode ter dificuldade de vivenciar, né? Em que a gente tem que, mais que a gente tem que pensar nesse trabalho doutrinário, que esse conceito expressado aí pelos Espíritos, na resposta à questão 629 do Livro dos Espíritos, diz que é a regra do bem proceder. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, não é o bem da minha instituição, o bem dos meus companheiros, o bem da minha família. É aquilo que eu posso fazer pelo bem comum, o interesse maior, né? Aquilo que possa fazer o melhor soma de bem possível através das minhas ações, e depois a gente vai ver que, na verdade, isso é mais fácil de acontecer quando nós trabalhamos juntos, né? Compreende-se assim como fator de sustentabilidade ética o empenho no cumprimento reto dos deveres assumidos, valorizando as diferentes ideias sem comprometer os princípios comuns e os objetivos da tarefa, né? Empenho no cumprimento reto dos deveres assumidos, né? Ética, a escolha pelo bem comum. Outro aspecto que é abordado, né, é um pilar de sustentabilidade sociopolítica e cultural, que envolve a ampliação e fortalecimento da união dos espíritas e da unificação do movimento espírita, né? Então, essa questão sociopolítica não está relacionada à política do mundo, embora sejamos seres políticos e todas as nossas ações se repercutem politicamente na sociedade em que nós vivemos. Mas estamos abordando aqui o fortalecimento da união e da unificação do movimento espírita, né? Então, esse é um pilar importante, porque com isso a gente está trabalhando o tudo pelo bem de todos, né? Ele refere-se à ampliação e fortalecimento da união dos espíritas e da unificação do movimento, à formação de lideranças e ao trabalho em equipe. Ele valoriza a visão compartilhada e a organização de planos e ações estratégicas que primem pela construção coletiva e corresponsabilidade no seu desenvolvimento, reconhecendo a pluralidade de competências, conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas a atingir um objetivo comum. São expressões muito bonitas, mas que nós precisamos nos trabalhar para vivenciarmos esses conceitos, né? Então, trabalhar com a visão mais de longo prazo, planos, estratégia, compartilhar essas discussões, fazer uma construção coletiva, começando pela condução das atividades da Casa Espírita, ampliando para o movimento espírita regional do qual eu devo, né, participar, e chegando até uma visão a nível nacional e internacional do movimento espírita. As diretrizes para o êxito de qualquer missão estão ligadas a uma atuação plural. Quem entender que ficar isolado tá dando certo, né, e a gente, né, está um pouquinho equivocado. Porque se hoje dá certo na sua visão individual, está na hora de ele compartilhar isso e levar a sua boa experiência para ele alavancar o crescimento de outros companheiros e de outras instituições. Então, a atuação é plural. Há um processo onde o coletivo é indispensável, devendo-se valorizar a formação de equipes, o compartilhamento de visões e a preparação de lideranças, né? Você vai ver o Sérgio, a Ângela Delo, preocupada em trabalhar as lideranças espíritas, né? Em consonância com os ensinamentos de Jesus, que é o modelo e guia da humanidade, exemplo de liderança servidora, né? Então, eu não sou o chefe da Casa Espírita, do movimento espírita, eu sou um servidor desse movimento. E a quantos mais eu puder servir, melhor eu estarei cumprindo a minha missão, né? Então, como faz Jesus incessantemente, né? O Pai não, trabalha e eu trabalho também, né? Então, ele diz assim, um outro pilar importante, atual, e que a humanidade vem se despertando para ele, não tem muito tempo, né?
é a questão ambiental, mas que nós espíritas também devemos estar atentos. Preservação dos ambientes físico e espiritual. E nós trabalhando nos dois planos, né? No plano material e espiritual. A questão da sustentabilidade ambiental vai estar relacionada à preservação de ambientes físico e espiritual das instituições, a influência na ordem social e ao uso consciente dos recursos naturais. Então, cabe a nós, do movimento espírita, né, olharmos se as ações da nossa casa, da nossa instituição, estão atentas para buscarmos uma forma de trabalhar que impacte menos o planeta que nos abriga. Isso assim, é o que é esperado de nós. O Espiritismo é uma doutrina ecológica em sua essência. Compreende-se a supremacia da lei de causa e efeito, cujas ações ou omissões legam efeitos positivos ou negativos. Então, como nós espíritas reconhecemos a lei de causa e efeito, o que a gente fizer ou deixar de fazer corretamente, né, por omissão, e causar efeito e impacto no ambiente que estamos e nas pessoas das demais, estamos assumindo responsabilidade. Somos responsáveis pelo mal que fazemos e pelo bem que deixamos de fazer. Né? Tudo no universo se liga, se encadeia, se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. Está na Gênesis. Deve-se incentivar o exercício de uma consciência ecológica e de manutenção da vida em nosso planeta, primando pela responsabilidade individual e coletiva. É o planeta que, se fizermos por onde, reencarnaremos mais tarde para continuarmos a evolução, e a gente deseja que, como herança que nós mesmos deixarmos, nós o encontremos em condições adequadas para a nossa caminhada, para a continuidade da nossa caminhada. Além desse trabalho em relação ao planeta, em termos materiais, destaca-se ainda essa questão do ambiente espiritual, por meio do teor dos pensamentos, das palavras, das ações, dos sentimentos que nutrimos e emitimos, influenciando os que conosco convivem. O espírita reconhece que existe uma psicosfera espiritual, né, que é influenciada por essa troca de energias e de pensamentos. Então, o ambiente espiritual também deve ser cuidado por nós. Então, a sustentabilidade passa por esse conceito, né? Sustentabilidade espiritual, estabelecimento de uma conduta individual e coletiva, né? Então, vimos doutrinária, ética, sociopolítica e cultural, espiritual. Uma conduta individual e coletiva. Essa conduta nos permita a companhia, a confiança e o investimento dos espíritos benfeitores. Olha que bonito. Que a gente esteja com a companhia dos companheiros do plano maior, daqueles que estão em condição melhor do que nós, que podem nos orientar, nos amparar, que a gente construa um elo de confiança com eles pela nossa atitude, pela nossa postura, né? Pela nossa maneira de ser dentro e fora do movimento espírita, e que a gente possa representar um investimento desses espíritos, né, que coloquem sob nossa responsabilidade as ações necessárias à transformação do mundo em que vivemos. Né? E eles verdadeiramente dirigem o movimento espírita, sob as orientações do governador do orbe, que é Jesus. Né? Então, que a gente entenda que isso é um pilar. Né? Não que a gente vá ficar aguardando o que os espíritos vão dizer para a gente fazer. Não é absolutamente isso. Mas é contar que teremos as inspirações, né, a partir das propostas sinceras de dar o nosso melhor para que o trabalho se realize e colocarmos mãos à obra, né? Porque quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Reconhecendo as fragilidades que todos ostentamos e a necessidade de nos mantermos unidos e atentos às influências que possam comprometer nossas tarefas. Tal aspecto, essa sustentabilidade espiritual, nos convida à vigilância e esforço permanente no domínio das más tendências, de modo a favorecer processos de aprimoramento constante. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Né? Está em Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca, né? Capítulo 17, Sede Perfeitos. Então,
mais um aspecto de sustentabilidade extremamente relevante e que é natural, que na doutrina dos espíritos, a doutrina trazida pelo plano espiritual, nós tenhamos como pilar essa vinculação com a espiritualidade maior. Né? Então, até agora, né, não precisava ser o responsável, o diretor da área financeira para estar fazendo essa conversa com vocês. Né? Os outros diretores poderiam estar fazendo muito bem. Mas aí aparece aqui o pilar, né? O meu pilar aqui, que é a questão econômica. Né? Então, aqui, pelo menos, a gente brinca aqui com o grupo, e que quando eu fui lá para a reunião da Sul, né, eu imaginava isso. Eu vi o tema lá na pauta, livre a sustentabilidade, eu pensava basicamente na questão econômica e me encantei com essa visão mais completa do conceito de sustentabilidade. Temos a econômica também, a instituição espírita, estruturas como uma organização humana. Né? Então, dentro desse conceito, compreendendo sua finalidade espiritual e divina, a instituição espírita estruturas como organização humana, lidando com as realidades e compromissos de ordem material e espiritual, que lhe garantam o funcionamento, bem como integrando a rede do movimento espírita, composta por outras instituições co-irmãs, que lidam com os mesmos desafios, a despeito das singularidades, né, das características locais. Né? A gente colocou a fotinha aí da fachada do nosso CERJ, né, que é o aspecto material da casa da federativa, desse núcleo, né, de onde se irradiam a organização do trabalho de unificação, da área de educação, da área de relações externas, de todas as áreas que envolvem os trabalhos que o CERJ desenvolve, né? Para que a gente possa, a partir daí, irradiar um trabalho de desenvolvimento para o movimento espírita do nosso Estado. Para a realização dessas inúmeras atividades relacionadas à missão institucional dos centros espíritas e órgãos federativos, necessitam do emprego digno do dinheiro em favor de ações que favoreçam sua sustentabilidade e alcance dos objetivos. Muito bem. Então, eu vou fazer assim. Voltamos aqui, está aí o mapinha que conversou sobre sustentabilidade. Eu trouxe alguns slides que falam do balanço, eu apresentei, vou até parar aqui a projeção, né? Tem alguns slides ainda que foram utilizados agora na reunião extraordinária da comissão diretora do CERJ, que fala dos resultados de 2019, das questões de contribuições, mas a gente, só para parar de falar direto assim, a gente quer ouvir, se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta ou alguma reflexão a respeito dessa primeira parte do que a gente colocou, a gente dá um tempinho para conversar, bater um pouquinho de papo, e depois a gente fala desse fechamento, né? Para dar um pouco de dinamismo na nossa conversa. Assim. O que vocês acham? Aí eu não sei se o pessoal está acostumado a usar o esquema da mãozinha, de levantar a mãozinha aqui no chat, nos participantes, ou levanta a mão mesmo, assim. Como é que está conduzindo é o Luiz Felipe que quer falar. Vou liberar o microfone libera dele aqui. o Luiz Felipe um pouquinho para a gente ouvir a percepção dos companheiros. João. Luiz Felipe Cardoso, é isso? Achei. Achou? Achou. Ok? Escutando? Ok. Então, Zósimo, e a todos vocês também, meus irmãos, eu tenho, vamos dizer assim, uma ligação bastante grande com o livro espírita, né? Vamos falar desse pilar dentro da sustentabilidade, porque foi através do livro dos Espíritos que eu fui cativado, né, para pesquisar e me tornar espírita. E, a partir daí, na primeira oportunidade que tivemos, nós organizamos uma feira do livro, lá em Rio das Ostras. Na primeira, na praia, naquele vento todo, a gente tinha que sair correndo atrás do livro, voando, né? Mas eu quero dizer
que lá em Rio das Ostras já está aí perto do 23º ano de Feira do Livro. E depois eu vim aqui para Jacarepaguá, e logo na casa onde eu iniciei, né, pela transferência que tive que fazer para cá, que é o Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, eu propus que a gente fizesse uma Feira do Livro. E esse ano, agora, vamos comemorar já 10 anos da Feira do Livro. Mas, vamos dizer assim, a minha ideia, né, é que dentro daquela sustentabilidade econômica, se nós formos ver os núcleos, né, de despesa das instituições espíritas, do próprio CERJ, né, nós vamos poder nomeá-las de diversas, né, entre doações, gás, luz e telefone, aluguel, pagamento Luiz Felipe, para que outros possam ter a oportunidade de falar, eu vou pedir para você dar uma sintetizada, tá? Só para que outros possam falar também. Vou fazer isso. Então, o que eu quero chegar é o seguinte: dentro dos nossos núcleos de receita também, com quanto, né, a livraria espírita, não sei se já tem um estudo assim, poderia ou deveria participar com a sua contribuição. Porque a gente tem as doações, tem os associados, né? Tem uma série de outras receitas. E a livraria é uma dessas receitas, né? Mas a maior caridade é a divulgação da doutrina. Então, eu não sei, te perguntaria se existe um estudo ou já uma opinião formada com quanto a livraria poderia ou deveria participar com efeitos de lucro, né, dentro dessa sustentabilidade. Eu vou dizer, eu tenho no meu slide aqui, mais adiante um pouquinho, eu vou mostrar o peso da venda de livros nas receitas do CERJ, né? Quando comparado com outros, né, apoios, as outras contribuições. Agora, não sei lhe responder assim, o quanto ele deveria pesar nas receitas de uma instituição. Nós sabemos, e acho que isso tem que estar no nosso coração, assim, né, que o importante do livro é a divulgação doutrinária, né? E ele não deve ser usado como assim, pensando que eu vou ganhar dinheiro, muito dinheiro, sobre o livro, né? Mas ele pode ter um papel relevante por causa dessa questão que a gente colocou. Você mesmo colocou da sua entrada na doutrina e no aprofundamento com o livro. Todos nós gostamos de ler o livro espírita, de estudar no livro espírita e pretendemos ler mais. Então, que ele possa ser uma fonte de apoio para a instituição, para a federativa, para a FEB, trabalhando nessa grande rede. Agora, especificamente, o quanto ele vai conseguir levar de contribuição e apoiar no atendimento das despesas da Casa Espírita, isso varia muito, porque varia da quantidade de pessoas que frequentam a instituição, às vezes do poder aquisitivo daqueles que frequentam a instituição, né? Então, não é um número que possa ser usado em todas as instituições, em todas as regiões, mas cabe às instituições avaliarem, aquelas que não têm sua livraria implementada, as regiões que não têm Feira do Livro, você falou, a nossa região aqui do 15º Seu, Mer e Adjacências, né? Estamos indo para a 32ª Feira do Livro também, né? Que trabalha para a divulgação e para atender as necessidades financeiras do CERJ. Então, a resposta que eu posso lhe dar é essa, por enquanto. Tá bom? Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Zósimo, nós temos uma pergunta aqui pelo chat do Quintanilha, do 44º Seu. Vou até saber do Quintanilha se ele quer perguntar, né, pessoalmente ou se eu posso ler. Então, Quintanilha, eu posso ler ou você quer fazer a pergunta? Abre o som aí que pelo menos ele aparece. Se ele falar, a gente vê. Aí, ativei. Pode fazer a pergunta, pode ler o que está no chat. Tá ótimo, então. Muito obrigada. Tá bom. Ele perguntou o seguinte: qual a tendência do livro espírita em papel? Desaparecer, como aconteceram com jornais e revistas? Os livros espíritas passarão a ser digitais como jornais e revistas? Foi a pergunta aqui.
Quintanilha, isso é uma questão que a gente está debruçado sobre ela, sim, né? Não sei lhe dizer assim, se, aliás, como tudo, né? Será que não é só o livro espírita? Você pensa assim, todos os livros desaparecerão, não haverá mais livros impressos? Será que vai ser assim? Eu acredito que vai haver um movimento, uma mudança mesmo, né? Na medida que surjam opções, e elas já existem, né? Você tem lá os Kindle, os tablets, né? Os arquivos e-books, e as gerações vão aprendendo a lidar com essa realidade. O que acontece é assim, eu acho que haverá uma parte da evolução, do crescimento, migrará para esses outros meios, né? Mas uma boa parte continuará, né? Mantendo o livro físico, né? Que talvez vai ter outras características, outros processos produtivos, né? Alguma outra maneira que possa torná-lo mais acessível, mas não penso que vai acabar 100% do livro físico e todo mundo só vai usar meio eletrônico. É assim. Agora, como é que isso vai evoluir? Como é que vai haver essa construção? Nós estamos tindo até dentro da... Tivemos agora do penúltimo slide é até sobre isso, uma reunião da CR Sul com a FEB, até por conta desse momento de pandemia, vamos antecipar esse tema, né, em que as instituições espíritas fecharam e, com isso, houve uma redução na movimentação dos livros, e aí, no final das contas, como é que fica, então, para continuar a ativar o processo de divulgação doutrinária e tal? Estamos trabalhando no livro eletrônico, estamos discutindo essas questões. Mas eu, a princípio, não faria essa visão de que tudo em relação em termos dos livros, né? Haverá outros recursos, as pessoas vão ter altivas, mas haverá ainda espaço para o livro de papel. Assim penso eu, né? E nós estamos discutindo os impactos que isso tem no trabalho do movimento espírita e do livro espírita em si. Eu vou voltar agora aqui, tivemos duas perguntinhas, demos um intervalo, vou dar uma voltada para passar os outros slides que eu tenho, e aí, de repente, a gente consegue ainda ter um tempinho para interagir com vocês, tá bom? Vamos lá. Tínhamos terminado aqui, né? Aí a gente vai trazer essa discussão para a visão do CERJ, né? E que, naturalmente, vai sempre a oportunidade para agradecer a todo o movimento espírita em função do apoio que tem sido dado à campanha Feixe de Varas, né, em prol da manutenção das atividades da federativa. A gente apresentou, então, em termos de síntese de 2019, né? Aí a gente vai ver aqui, olha só que interessante, né? Na verdade, o resultado com a venda do livro representou só 21% das receitas da instituição CERJ no ano de 2019. A gente gostaria que pudesse ter sido um pouco mais, se houvesse mais capilaridade, se houvesse mais uma vinculação das casas do Estado do Rio de Janeiro com a aquisição de obras na distribuidora do CERJ, se houvesse mais feiras do livro associadas à cessão dos livros pela nossa distribuidora, né? Para que esse movimento se desse, essa atuação. Mas a realidade que nós vemos é essa, né? Somando aqui, nós temos 62%, se for pegar essa pilha de custo, né? A gente tem uma estrutura que não muda muito ao longo dos anos, o maior custo é pessoal, custo grande, né? A remuneração dos nossos colaboradores é um pouquinho maior do que o salário mínimo estadual só, e não são muitos, são cinco pessoas que trabalham assalariadas no CERJ, que a gente até pensa assim, para que a gente dê a passos mais amplos,
em termos de editoração de livros, em termos de um trabalho de livraria virtual. Então, a gente não conseguiria fazer isso, não consegue fazer isso com o corpo de empregados e de voluntários, né, que, na verdade, hoje, na área financeira, e que apoia todo esse trabalho de livraria, distribuidor, só temos um companheiro voluntário em termo parcial, né, dentro das possibilidades dele. Então, a área financeira tem um mundo muito bonito, que é o mundo dos livros, da livraria, da distribuidora, que tem um trabalho maravilhoso a ser feito de integração com a área de comunicação, com a área doutrinária, para ajudar, né, no desenvolvimento da obra espírita, apoiando a sustentabilidade do nosso movimento, mas a gente não tem muita gente que possa nos ajudar a pensar e botar a mão na massa. O resultado de 2019 deu aí ainda, apesar de todo esse apoio que nós recebemos, que começou a campanha em outubro de 19, ainda fechou no vermelhinho aqui de 37 mil. Está um pouquinho maior do que esses 31 aqui, porque alguns tópicos que são as informações contábeis, como depreciação, né? Diferença de estoque, não foram incluídos aí, mas nós fechamos com 37 mil negativos. A campanha Festivara vem com contribuições desde outubro, né? Os valores se deram assim, quando chega no início do ano, diminuiu um pouquinho a divulgação, a lembrança, então deu uma reduzida e a gente aí depois retomou, e apesar, né, das dificuldades, da pandemia, ela teve um reforçozinho já aqui em abril de 2020, né? O que a gente está trazendo aqui, até adiantou o comentário, né? É que em 9 de maio tivemos lá a reunião com a FEB para discutir isso, né? O CERJ ele está com a livraria distribuidora paralisadas desde meados de março, né? Sem conseguir fazer movimentos com a venda de livros, porque justamente todos nós não iríamos expor os nossos colaboradores, eles estão sendo apoiados, mas permanecendo em casa, como os diretores e a maioria do movimento espírita, em função dessa situação da pandemia. E as federativas, nós fizemos reuniões virtuais para discutir essas questões, né, de como ultrapassar essa fase, como é que vai ser em relação à retomada do trabalho do movimento espírita, e que a gente pode. Muito bonito, porque as editoras do Rio Grande, a editora da Ação Espírita do Rio Grande do Sul, direito para a FEB dos seus livros, para que entre a site da FEB, né, lá no virtual, né, na livraria virtual, e vice-versa, né, para que se quebrem barreiras entre as federativas e haja um apoio mútuo, no sentido de justamente ampliar essa rede. Então, no documento anterior, e acelerar a pandemia, nós atentos e conduzidas e e vou a nós que trabalhem com procurado apoiar as suas possibilidades, espero, né? Então, deixa eu voltar aqui para o nosso papo. A gente apresentou essa síntese da apresentação de resultados mostrada lá na comissão diretora e construir possa cada vez mais ter uma participação, né, dentro desse pilar de sustentabilidade, né, de apoiar não só as instituições espíritas, mas o trabalho da federação,
Aí abre de novo, aí eu não sei o tempinho que a gente tem, né? Tem 5 minutinhos até dar 9 horas, 20 horas, né? Não sei se ainda, que a pressa não deve durar os 5 minutos, a gente ainda consegue conversar mais um pouquinho. Se alguém tiver alguma outra pergunta, ou ainda em relação à primeira parte, ou essa parte final aí, a gente pode conversar. Zósimo, tem o Luiz Felipe quer fazer uma pergunta de novo para você. Sim. Diga, Luiz. Tá, ok? Deixa eu desativar. Então, eu queria aproveitar que você mostrou bem esses dois quadros, né, de despesa e receita, né? E já que a gente está com tantos companheiros online, dizer que se o CERJ, com a sua livraria, nos dá 30% de desconto na compra do livro, às vezes, quando a gente briga por essa compra, não, vamos comprar no CERJ, vamos comprar no CERJ, existe uma corrente que diz, não, mas a outra editora me dá 50%. Né? Por isso que eu perguntei com quanto a minha livraria deve contribuir. Porque se a outra me dá 50%, eu vou vender com preço cheio para ganhar 50% em cima do livro? Por que eu não pego com CS com 30% e ganho só 30%? Eu preciso ganhar os 50%? Se todo mundo já sabe que o livro, de certa forma, é caro, por que eu vou onerar o livro, podendo fazer com ele mais barato e fazendo ele pagar, ter um resultado de 21% em cima das receitas para pagar a despesa, aumentar um pouco mais. E todo mundo vai estar cooperando com a federativa. Porque o pessoal também não olha o estoque do livro que está lá parado. Pega todas as livrarias de todas as casas espíritas e vê se não tem um montão de livro lá parado. Ou a gente vende muito a um preço justo, ou vende pouco com um preço alto e fica guardando um monte de livro lá para as traças. Isso é um ponto de vista, não, isso é um ponto de vista importante, né? Que cabe aos gestores da instituição espírita olharem cada uma das suas atividades, inclusive a livraria. E eu sei que é difícil, porque a casa espírita também muitas vezes luta com dificuldade para fechar suas contas, né? Para às vezes não consegue receber todos os recursos dos sócios colaboradores, e se apoia também na venda do livro. Mas aquilo que a gente falou lá no início, a tal da mentalidade espírita, dessas bases de sustentabilidade, é o que a gente quer que seja discutido e refletido. Se todos nós nos apoiarmos, né, essa sustentabilidade desenvolve-se e suporta a todos. Porque quanto maior o número de obras que a distribuidora do CERJ de pedidos ela receber, mais ela terá condições, de repente, de praticar preços melhores. E tem um aspecto muito importante. Às vezes, as casas espíritas se apoiam, um raciocínio válido, não estou dizendo que é não, né? Mas em buscar uma melhor condição de preço, de prazo de entrega e tal, só que, na hora que ela precisa de um apoio doutrinário, na hora que ela precisa de um suporte, né, que envolva treinamentos, capacitações, discussões em relação às questões doutrinárias, é no CERJ que ela vai buscar. Né? Não vai ser nessa distribuidora onde ela comprou o livro, na editora onde ela comprou, porque essas, muitas vezes, não têm o compromisso de dar o apoio doutrinário que o CERJ se propõe. Então, assim, como é que o CERJ continua a cumprir a sua missão sem os recursos materiais que possam dar suporte às suas atividades, já que as casas, muitas vezes, vão buscar uma facilidade um pouquinho melhor ali, mas depois precisam do CERJ e não vai ser nessa fonte dos livros que ela vai buscar. Então, essa reflexão precisa ser feita pelos dirigentes da casa, pelos responsáveis da livraria. Mas, assim, tem pontos a melhorar no serviço, no trabalho que o CERJ oferece? Claro, e vamos discutir isso, vamos ver como é que nós podemos fazer para oferecer uma condição melhor. O que a gente está conversando é isso, é desejando que nós todos possamos apoiar uns aos outros para nos fortalecermos. Diga, Gonzaga. Zósimo, eu gostaria que você, se fosse possível, aproveitar que tem companheiros aqui que conhecem o trabalho, tem outros que não conhecem. Para esses que não conhecem,
se fosse possível, você dar uma melhorada nesse feixe de varas. Como é que funciona? O que que precisa? Que eu acho que esse projeto é um projeto que pode ajudar o CERJ. Zaga, né? Para mim ou travou para todo mundo? Saiu, não? Não, nós ouvimos a sua pergunta muito bem, Gonzaga. Os Então Osmos tá. estão ouvindo? Parece que os Osmos teve algum problema e já está voltando já. Deixa eu ver se eu consigo voltar o sinal. Estão conseguindo me ouvir? Puxa. Zósimo, estamos conseguindo te ouvir, só não Então está aparecendo a sua imagem. Isso, eu imagino para ver se de repente o sinal fica mais leve e eu consigo me comunicar, porque deu uma travada mesmo. Eu ouvi, o que eu coloco para vocês é o seguinte: nós temos, através do próprio site do CES, contas de colaborações, né? Tem grupos de WhatsApp, amigos do CERJ e feixe de varas, onde as pessoas têm trocado as suas experiências e se colocado, né, para ajudar. Nós temos os famosos boletos, né, que o CERJ regularmente encaminha. Né? Continua ouvindo, Aline? Sim, Zósimo, estamos ouvindo, Tá. sim. Pode continuar. Isso. Nesse período agora de pandemia, nós estamos impossibilitados de manter os boletos. Por quê? Não conseguimos fazer o acesso remoto aos computadores lá do CERJ. Então, a gente, para ir lá emitir o boleto, tem que ir lá no CERJ, abrir no computador, e isso a gente está solicitando que nem nós, os diretores, nem os empregados façam. Então, é uma fase em que nós estamos impossibilitados de que as transferência bancária, depósito, aquelas que puderem agir assim. Se também não tiverem disponibilidade, não tem problema, está ótimo. Quando as coisas se normalizarem, a gente volta a emitir os boletos. Né? Vocês sabem, o banco ele cobra né? E até para nós é até bom quando as casas conseguem uma rotina de fazer uma transferência bancária, um depósito, que isso facilita. Mas, efetivamente, nesse período agora da pandemia, a gente não está conseguindo emitir o boleto. Mas tem lá no site do CERJ, nas orientações, no Facebook, e se vocês quiserem qualquer informação adicional, se comuniquem conosco, qualquer um dos diretores tem condição de repassar para nós e a gente fazer contato com a instituição para fechar esse mecanismo de colaboração. Assim, em termos de boleto, era R$ 20 a contribuição mínima por conta da tarifa, né? Mas não sendo por boleto, por transferência, aí é dentro da possibilidade tanto do companheiro quanto da instituição, não existe mínimo, né, para contribuir. E, Zósimo, tem uma última perguntinha aqui pelo chat, que é rapidinho antes da gente fazer a prece, para não deixar a pessoa sem a resposta, né? Claro. É do Flávio Scali. Ele pergunta se seria possível o CERJ disponibilizar sinopses das obras espíritas aos seus, para facilitar a divulgação por meio virtual? Ele está perguntando isso. Rapaz, é uma boa pergunta, né? Eu não sei se a gente consegue isso, né? Com as editoras, para poder ter esse banco de sinopses, né? E fazer essa disponibilização de alguma forma. Mas está anotado, eu vou procurar me informar, né?
O que eu advogo, até porque trabalho com Feira do Livro, é que a gente tem condições de criar um banco de informações, né, das obras disponíveis lá no SESC, que classificam a obra com características, né? É romance, é científica, é de mensagem, é filosófica, e tem alguns aspectos sintéticos para facilitar, inclusive, as pessoas que vão nas feiras do livro e procuram saber, eu queria uma obra assim e tal, e nem todo mundo, né, tem condições de saber todas as obras, quais são, qual a sua característica. Agora, uma sinopse, eu, de fato, não sei se a gente teria acesso, através das editoras, né, de todas as obras que tem lá, ter essa informação e conseguir consolidar isso numa documentação a ser passada para os seus, né? Mas eu vou procurar me informar e quem sabe a gente depois dá esse retorno para o movimento espírita. Fica uma sugestão interessante. Pergunta se o Jorge quer falar mais. Zósimo, você quer falar mais alguma coisa antes da gente fazer a prece de encerramento? Não, agradeço muito a vocês. Fechamos falando das questões financeiras, né? Mas eu reforço que esse conceito da sustentabilidade ele perpassa todos esses 6 pilares, né? E eu peço que vocês levem a discussão disso, porque isso é algo muito legal que pode fortalecer o trabalho doutrinário dentro da Casa Espírita. Então, fica aí a nossa mensagem, que nem a nossa, né? Eu estou sendo porta-voz de um trabalho que as federativas, junto com a FEB, estão realizando, de modo a criar esse mecanismo de sustentabilidade a partir do livro e a partir dos pilares doutrinários para a sustentabilidade do movimento espírita no nosso país. Então, obrigado mais uma vez. Zósimo, nós é que agradecemos por você compartilhar com a gente tanto conhecimento, nos esclareceu muitas coisas, o material que você disponibilizou foi excelente, então, muito obrigada, eu falo aqui em nome de todos, né? Temos aqui o Gonzaga, o Luiz Creton, que fazem parte, né, da direção do Primeiro Seu, e eu tenho certeza que você conseguiu passar esse conteúdo para a gente brilhantemente. Muito obrigada mesmo. Tem elogio aqui da Marileida Matos, falando da palestra maravilhosa, parabéns. Então, nós que agradecemos. Obrigado a vocês, é o carinho de vocês. Obrigado. E então, pelo carinho pelo Sérgio também, que é muito importante. Então, eu vou pedir agora a nossa amiga Viviane Ecar, daqui da Casa Espírita de Aperibé, que ela possa... Isso, que ela possa fazer a prece de encerramento para a gente. Boa noite, então, irmãos, né, de Ideal Espírita, e vamos, assim, elevar nossos pensamentos ao alto, aproveitarmos, Senhor, essas vibrações de paz, de esclarecimento, de luz, para que, inundados, né, nessas chuvas de bênçãos, possamos, cada um de nós, elevar um raio de luz, Senhor, um feixe até os amigos e benfeitores espirituais, em forma de gratidão pela doutrina espírita, pelas palavras ditas na noite de hoje, que possamos, assim, aos amigos espirituais, derramar ao nosso planeta Terra, nossa pátria amada Brasil, as bênçãos necessárias aos nossos reerguimento, né? A nossa fé, que ela possa ser aumentada, e que assim como foi dito, né, sabiamente, que possamos fazer tudo pelo bem de todos. Que essa possa ser a frase de destaque, de pensamento positivo, para que possamos dar o nosso melhor, não para nós mesmos, mas para o coletivo. Que a empatia, que o amor ao próximo, que a mão à obra possa ser de cada um de nós, pelo conhecimento pouco que temos, mas pela vontade de fazer o bem. Fique conosco, Senhor. Abençoe a cada um necessitado ainda dos seus ensinamentos, do seu amor, e que possamos transformar o nosso íntimo para que assim possamos fazer a transformação na Terra. Fique conosco agora e sempre, que assim seja.
Aí, Paulão, abraço, hein? Um abraço, muito Sosmo, obrigado. muito obrigado aí em nome do seu. Tá, a Aline já agradeceu, mas nós estamos aqui com a Eva, estamos com o Bairral, do primeiro seu, e agradecemos aos companheiros de outros seus que vieram a fortalecer esse trabalho. Ok. Falou, Gonzaga. Tchau. Muito obrigado mais uma vez. Tchau. Parabéns, Nós que olha. agradecemos. Tchau, Boa tchau, noite a tchau. todos, Boa noite gente. a todos. Boa noite, boa Tchau, noite. tchau. Fiquem com Boa Deus. noite aí a